E aí, pessoal, tudo beleza? Antes da gente mergulhar de cabeça no CSS hoje, aquele recado super importante, tá? Se o objetivo é dominar o desenvolvimento web com conteúdo prático, direto ao ponto, então já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal e o principal, comenta aqui embaixo qual o próximo assunto que a gente deveria desvendar. É a sugestão de vocês que faz o canal crescer e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Bom, hoje a gente vai falar de um dos conceitos mais poderosos e, vou ser sincero, um dos mais ignorados do CSS. A herança. E olha, presta atenção porque entender isso aqui de verdade não é um detalhezinho, é literalmente o que separa um código amador, cheio de repetição, de um CSS profissional, limpo e muito, mas muito mais eficiente. A nossa jornada hoje vai ser bem direta. A gente vai entender o que é essa tal de herança, por que ela existe, como a gente pode controlar ela e, claro, como usar isso para escrever um código que realmente se destaca. Bora lá? Então, primeira parte, o poder secreto do CSS. E o subtítulo aqui já entrega o ouro. Indo além do código repetitivo. É aqui que a gente começa a virar a chave para pensar de um jeito mais inteligente, sabe? Escrever menos e fazer mais. Me responde uma coisa com sinceridade. Quantas vezes já aconteceu de ficar copiando e colando a mesma font family ou o mesmo color para parágrafos, para spans, para links, e quando vê o arquivo de estilo tá gigante e cheio de coisa repetida? Pois é, se isso soa familiar, saiba que tem um jeito muito melhor de resolver isso. E esse jeito melhor se chama herança. A definição é essa aí, bem simples. É um mecanismo do próprio CSS onde certas propriedades que a gente aplica no elemento pai simplesmente passam, de forma automática, para os elementos filhos. E sério, isso não é um acaso. Foi feito de propósito para dar consistência para o nosso layout e economizar um tempo danado. Vamos ver na prática que fica mais fácil? Imagina essa estrutura HTML super comum. Temos uma div com a classe container, que é o nosso elemento pai. E dentro dela a gente tem um parágrafo, o P e um span. Eles são os filhos diretos dessa div. Agora, olha a mágica acontecendo. No CSS, a gente vai lá e aplica o estilo de cor e de fonte só no pai, só no ponto container. Percebe que não tem nenhuma regra para o P ou para o span? Mesmo assim, quando a gente olha no navegador, os dois textos vão estar com a cor e a fonte que a gente definiu no pai. Isso é herança trabalhando para a gente. Mas, claro, tem um pulo do gato. Nem toda propriedade CSS se comporta assim. O CSS é bem inteligente nisso, na verdade. Então, vamos entender agora o que herda por padrão e, principalmente, por que algumas herdam e outras não. A lógica aqui faz todo sentido. Pensa só. Propriedades que afetam o texto, como color, font family, text align, faz sentido que elas sejam herdadas, né? Para manter a consistência visual do texto. Agora, propriedades que definem a caixa do elemento, tipo background, border, margem, essas não herdam. E tem um motivo muito bom para isso. E o motivo é simples, para evitar o caos no layout. Imagina só se a cor de fundo ou o espaçamento fossem herdados. Se a gente coloca um fundo cinza e um padding numa div, e o parágrafo dentro dela herdasse isso, ele ia criar a própria caixa cinza, com o espaçamento dentro da caixa do pai. Ia virar uma bagunça. Então essa decisão do CSS de não herdar certas coisas é o que nos dá controle. Ok, agora que a gente já entendeu como o jogo funciona, vamos aprender a dobrar as regras a nosso favor, porque sim, a gente pode assumir o controle total da herança. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. E se por acaso a gente quiser que uma propriedade que não herda, como border, seja herdada? É super simples. A gente usa a palavra-chave inherit. Com essa única linha no filho, a gente está falando, ei, esquece o seu padrão, vai lá no seu pai e pega a borda dele para você. É explícito, é direto e é muito útil. Então, resumindo o nosso kit de ferramentas, a gente tem esses três valores-chave. O inherit, que força a herança, o initial, que reseta tudo para o padrão do navegador, ignorando o pai, e o unset, que é tipo um canivete suíço. Ele se comporta como inherit ou initial, dependendo do que fizer mais sentido para aquela propriedade. Dominar esses três é ter o controle na mão. Agora sim, chegamos na parte mais legal. A gente já tem a teoria, já tem as ferramentas, vamos ver como usar isso tudo para escrever um código de verdade. Um código mais limpo, eficiente e, claro, profissional. E aqui vai, talvez, a dica mais importante sobre esse assunto. Em vez de sair definindo fonte e cor em todo parágrafo, todo link, todo título, defina os estilos base de texto direto na tag body. Ao fazer isso, a gente garante que a página inteira já comece com uma tipografia consistente por padrão. Com pouquíssimas linhas, a base visual do site todo está pronta.
E a diferença é gritante, olha só. Do lado esquerdo, o jeito ruim, repetir a mesma regra para tudo. É mais código para escrever e um pesadelo para dar manutenção depois. Do lado direito, o jeito inteligente. Uma única regra no body e a herança faz todo o trabalho sujo. Fica mais limpo, mais claro e infinitamente mais fácil de mexer depois. É claro que usar a herança não significa que a gente fica preso a ela. A qualquer momento dá para quebrar essa corrente. Basta aplicar uma regra mais específica. Se o body define a cor do texto como preta, mas a gente quer que um trecho específico seja vermelho, é só aplicar uma classe nele. No CSS, a regra mais específica sempre vai ganhar. Bom, chegamos na reta final. Agora é hora de consolidar tudo que a gente viu e entender como evitar aquelas armadilhas comuns para a gente começar a pensar como um desenvolvedor mais experiente. Esses aqui são os 3 erros clássicos de quem ainda não entendeu bem a herança. Primeiro, achar que tudo herda e ficar frustrado quando margem não passa do pai para o filho. Segundo, o que já falamos, repetir regras de texto sem necessidade, sujando o código. E o pior de todos, apelar para o view important. Quase sempre, usar view important é só um sinal de que a pessoa está lutando contra o CSS em vez de usar o poder dele a seu favor. E para fechar, fica com essa ideia na cabeça. Dominar a herança não é só mais um truquezinho de CSS. É entender a filosofia por trás da linguagem. É esse tipo de conhecimento que faz o nosso código deixar de ser algo que apenas funciona e passar a ser algo elegante, previsível e profissional de verdade. Se essa análise ajudou a clarear as coisas e deu vontade de ir além, eu preparei um material bem completo, o e-book CSS na prática. A ideia é ir do primeiro estilo até uma interface completa para dominar o CSS de vez. O link está aqui na descrição. O apoio de quem adquire o e-book ajuda diretamente o canal a continuar produzindo mais conteúdo assim. E por falar em apoio, o Mundo do Dev é um projeto totalmente independente. Se o nosso trabalho tem ajudado de alguma forma, e quem puder e quiser apoiar o crescimento do canal, pode usar a chave Pix que está na tela e na descrição. Qualquer contribuição já é um incentivo enorme para a gente continuar. Muito obrigado mesmo pela atenção, pessoal, e a gente se vê na próxima.